Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa de hoje o pastor emérito da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, aqui em Blumenau, pastor Elmo Reisweiler. Prazer, pastor, estar aqui conosco no programa. Prazer todo meu. Bom, o senhor tem muita história, certamente, para contar, né? Nessa vida religiosa e na caminhada como leigo também, né? Alguma coisa, sim. Bom, vamos começar com a origem do senhor. O senhor é catarinense? Sou catarinense. Eu nasci em Santa Isabel, no município de Águas Mornas. Por sinal, é a primeira imigração alemã no estado de Santa Catarina. É mais velho do que Blumenau, né? na região de São Pedro de Alcântara, né? E nasci lá em 1943. E aí foi influenciado pela família? Era de vocação essa escolha para seguir a vida religiosa? Como é que foi? Na verdade, meu pai, ele se formou, ele era diácono, ele estudou em Timbó e ajudava muito na comunidade, e aí já desde cedo aprendi a lidar com a comunidade. Mas quem me incentivou a estudar na faculdade foi o pastor Nelson Weingart, né, de Timbó, né, que estava trabalhando em Timbó. Conhecido, trabalhou muito tempo aqui em Blumenau, pastor Nelson. Né? Isso, no sínodo também, né? Perfeito. Aí cedo eu fui estudar em São Leopoldo. Primeiro no pré-teológico, que era uma escola que formava os alunos para a faculdade, né? Em 1967. E como é que foi a sua infância, o teu tempo de juventude? Eu participava da comunidade, fazia teatros e participava também das atividades da comunidade lá, né? Porque é uma comunidade bem ativa. É uma comunidade de interior? É do interior, bem interior, é. Então a família trabalhava... Trabalhava na agricultura, né? Na roça, né? Plantava... Aipim e coisas. Muito tomate também, né? Que lá é forte, né? Aquela região é forte na produção de hortaliças. Exatamente, coisas, né? exatamente. E meu pai, assim, ele também ajudou, assim, a trazer isso para lá também, e nós ajudávamos também, né? Pois é. Existe um diferencial na cultura germânica, e aí eu entro na questão luterana, porque desde criança se tem essa parte espiritual, todas as denominações têm, mas especialmente a igreja luterana, ela se preocupa mais, digamos assim, com alguns detalhes, como por exemplo a música. Sim. Meu pai não era músico, né, mas tinha muita gente... Mas eu digo, a própria igreja, sim, a fé. Bastante, muito, né? Hoje em dia, por exemplo, nós temos aqui na nossa comunidade onde nós estamos hoje, pessoal, e também na velha, o pessoal já no ensino confirmatório, quando eles vão no ensino, eles aprendem música hoje em dia. Aqui tem um grupo de música muito bom aqui na comunidade. E tem lá, mais oportunidade hoje, né, pastor? Tem mais do que tinha antigamente, né? Mas sempre se deu muito valor à música, né? A música, ao canto, Lutero sempre... Ele compôs muitas músicas e ele sempre deu valor. A gente também cantava muito em casa, né? Minha mãe gostava muito de cantar, e meu pai não tanto, mas a mãe cantava muito, né? Cantava em corais também, né? E pois aí, a gente falava aqui da questão germânica, né? Se a gente vai pegar os músicos, aqueles famosos, sim. A maioria também tem a origem germânica e tinha relação com a igreja. Sim, Bach, né? Johann Bach, né? E pessoas... Mas uma coisa importante que sim marcou a gente muito, meu pai era contador de histórias, era professor e contador de histórias, então isso marcou muito a gente. Isso também é uma característica de muitas pessoas no interior, né? Se contavam muitas histórias para as crianças também, né? E eu acho que isso é importante, né? É importante. E que tipo de história era? História, fábulas, né? Fábulas, né? Que a gente conhece dos irmãos Grimm, né? E também histórias bíblicas, né? Então... que se contava isso, né? Essas histórias bíblicas, elas fazem parte. Fazem parte. Então, para estudar, vamos falar daquela fase inicial, básico da escola, foi difícil? Era daquele tempo que tinha que sair de casa, pegar um trecho de estrada de barro? Nós caminhávamos 2 quilômetros, né? Sempre, todo dia, para ir para a escola, né? 2 quilômetros, e aí muitas vezes pé descalço, né? Chegava lá, então na escola botava sapato, né? E era um tempo difícil, mas bom. Não se tinha o conforto de hoje, né? Não, de jeito nenhum, né? E como é que era o Natal no teu tempo de menino? O Natal era bonito, a gente sempre comemorava em família, era grande festa, né? Então, sempre havia surpresas, presentes e coisas. O Natal era bem comemorado na família sempre. Pois o senhor me ajuda se eu estiver equivocado. Essa história
do pinheirinho de Natal, né? O enfeite das árvores, daqueles doces de Natal, é coisa de alemão, né? Sim, sim, sim. Até pinheirinho também dizem que vem de Lutero, né? Então é coisa de alemão, sim. E isso eu imagino que era parte integrante e muito festiva nas comemorações do Natal, né? Sim, presente também tudo no presente simples, mas sempre tinha também, né? O senhor é de família grande, não? Nós somos 7 em casa, somos 7. 7 irmãos? 7 irmãos, quer dizer, são 5 rapazes, 4 rapazes e 3 meninas. Só o senhor ou mais gente seguiu? Só eu. Mas como é que foi aquela decisão assim, peraí, eu vou estudar, vou fazer teologia, vou ser pastor? Eu sempre quis fazer uma coisa para ajudar as outras pessoas. Eu acho que um pastor pode ajudar muitas pessoas, né? Então, eu escolhi esse caminho para ajudar pessoas, para estar perto de pessoas, né? O senhor tinha essa afinidade vontade, já? Essa vontade. Mas tem que ter também essa afinidade com a fé, né? Sim, também, né? Bastante. Isso a gente tinha de casa também, né? A gente tinha de casa e o próprio pai também, né? Meu pai, ele era pregador leigo, né? Ele oficiava cultos, fazia sepultamentos e tudo. Isso vem de casa já também, né? Então já tinha uma base familiar. Sim. Uhum. E naquelas reuniões, aquelas rezas de família, tinham o hábito de ler a Bíblia, discutir um pouco sobre a palavra, como é que era? Seria, mas não tanto assim, né? Não se fazia tanto. Hoje em dia eu acho que tem até mais estudos bíblicos em comunidades que tinha naquele tempo lá, né? Hoje em dia tem bastante. Tem comunidades que tem muito estudo bíblico. Por exemplo, uma das paróquias que tem a Fortaleza, que eu sei, né? Eles têm estudo bíblico, onde se reúnem em famílias, onde chega a ter 40 pessoas por noite, assim, em texto bíblico, estudo. Bem legal. O senhor acha que no seu tempo de menino, de jovem, as famílias eram mais fortalecidas na fé? Sim. Hoje? Com certeza mais fortalecidas na fé, com certeza. É que não tinha tanta influência também como tem hoje, né? Hoje tem muita influência, né? Era uma influência do pai e da mãe, né? Sim, muito. Da tradição familiar. Muito. Eu sei que a gente visitava as famílias também na época antes do Natal e cantava para as pessoas e era muito legal. A gente fala da música, mas aí entra também a questão dos instrumentos, né? Eu não toco nenhum instrumento. Mas eu digo, a igreja dispõe, né? O órgão, principalmente aqui da igreja... Do centro. Pois aquilo é uma relíquia, né? Sim. Hoje se usa muito dos instrumentos, né? Por exemplo, meu pai tinha um violino, meu pai tocava, ele tinha um violino, mas eu nunca aprendi, ele também não sabia tocar bem, né? Mas hoje em dia se toca muito violino, de novo, em nossas comunidades, é bonito, né? Eu não sei a definição, mas esse órgão da igreja do centro, aquele em forma de tubos, né? Sim. Ele foi até restaurado não faz muito tempo. Sim. É um equipamento que veio, inclusive, da Alemanha, tem história, né? Veio da Alemanha, tem história, né? Eu acho que é um dos poucos no Brasil com esse formato. Com né? certeza. Eles tinham um técnico que veio da Alemanha, né, para restaurar, ele mora até aqui na região, né? Ele restaurou, né? É um dos poucos que tem, né? Hoje em dia não se usa mais tanto órgão, antigamente se usava mais. Na minha comunidade, onde eu estava, não tinha, né? Mas o pessoal tocava violino, né? Isso tinha lá, né? Vamos falar um pouquinho da formação, já que eu falei do teu tempo de menino. A questão na igreja luterana é a confirmação que se faz, né? Sim. Uhum. Sim. A criança frequenta as aulas, né? Para ter um conhecimento. Com que idade? Idade básica? Assim? Geralmente é dos 12, quem faz 12 anos entra no ensino confirmatório, né? E faz 2 anos, né? Faz 2 anos, uma vez por semana, né? E aí aprende coisas básicas, aprende os mandamentos, né? Aprende o catecismo menor, né? Porque Martinho Lutero, ele editou o catecismo menor, né? Para que os leigos tivessem ensinamento, né? E antes disso também, uma coisa assim que é muito acentuada na reforma é a escola. Porque sempre onde tinha uma igreja, tinha uma escola também. Ele queria que o povo aprendesse a ler, né? Tanto é que Lutero, ele fez com que a Alemanha tivesse uma língua só, o alemão. Isso é interessante a gente saber, né? Sabia disso? Pois é, eu já ouvi falar, mas
né? É interessante, né? E ele foi o homem que traduziu, né, a Bíblia para a língua do povo, né? Ele queria que o povo lesse. E ele fez com que toda a Alemanha tivesse uma língua, a língua alemã. Se deve a ele isso, né? Se deve a ele isso, né? Interessante, né? E o ensino confirmatório leva 2 anos. É uma experiência bem boa para a turma, né? Eu às vezes encontro confirmandos que estavam comigo na Itupava Central, na paróquia onde eu trabalhei trabalhei 10 anos lá, né? De 74 até 85. E aí eles falam, às vezes, no ensino confirmatório que gostavam muito. E que deu orientação boa para a vida deles. É bom isso, né? É um encaminhamento para a vida espiritual. Sim. Pastor, o senhor estudou lá em São Leopoldo. São Leopoldo, sim. São Leopoldo é uma escola da Igreja Luterana, né? Sim. Naquele tempo tinha internato, né? A gente ia lá, ficava um ano lá, né? E estudava, né? Praticava bastante esporte, né? O senhor fez o quê lá? Teologia? Sim, me preparei, né? Para fazer a faculdade depois, né? Lá mesmo ou não? São Leopoldo, no pré-teológico lá. Era um colégio interno, né? A gente ficava lá, né? Então tinha também estudos bem profundos. Era uma escola que deu uma base muito boa, né? Muito boa. Pois é, São Leopoldo, Novo Hamburgo, para falar ali da região metropolitana de Porto Alegre. Se a gente pegar um pouquinho para o lado ali de Igrejinha, Encantado, Estrela, Lajeado, né? Aquela, subindo ali, margeando o rio, né? Engraçado, o alemão parece que gostou, tem esse hábito da beira do rio, né? Beira do rio. Na parte baixa. Os italianos já pegaram a serra, tanto lá no Rio Grande como aqui. Né? Pois isso é bem interessante, né? Bem interessante, né? Interessante. Mas eu dizia, né, forte a colônia lá, como também no Espírito Santo, no Rio de Janeiro também, uma colônia forte da imigração alemã, né? E como consequência da Igreja Luterana. A gente até lá também, no estudo, praticava bastante esporte, basquete, futebol também, né, coisa assim. Então, era bem interessante. Nós tínhamos até jogadores aí que jogavam na seleção de São Leopoldo lá, que tinha gente assim que jogava bastante basquete. Pastor Pisque de Brusque, não sei se conhece, ele é bom jogador de basquete, coisa assim. Legal. Pastor, vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa conversa, porque lá tá boa, e eu quero entrar um pouquinho mais na questão de Lutero, né, que o senhor, como pastor emérito que conhece bem a história da igreja e do seu fundador, porque agora, recentemente, completamos, né, os 500 anos da Reforma. Vamos falar sobre isso. Pode ser? Tá bom, pode ser. Pastor emérito Elmo Rasvayer foi o nosso entrevistado nessa primeira parte do programa. Ele continua aqui porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos. Fique ligado, portanto, até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o pastor Elmo Rasvayer. Ele foi pastor em Blumenau, em várias paróquias, né? Eu comecei em 1967 em Benedito Novo. E lá, depois de 6 anos e meio, trabalhei, saí de lá e vim para Itupava Central, também em Blumenau. Da Itupava Central eu fui para o Rio Grande do Sul, para Sapiranga. E de lá eles me vieram convidar para retornar em Blumenau para trabalhar na Itupava Seca, na Martin Luther, naquela igreja.
E lá eu fui chamado então para trabalhar na Velha Central. Lá eu trabalhei até me aposentar. 2004 me aposentei, no final de 2004. Quanto tempo o senhor foi pastor? Agora, no final do ano, vai fazer 50 anos que eu estou no pastorado. Dia 4 de dezembro. Que idade o senhor tem? Eu 74. Está bem conservado, né? Pois é. Qual é a receita, pastor? Não, sempre se cuidar um pouco, né? E praticar um esporte, né? Uma atividade, né? A gente fazia ginástica, né? Com minha esposa. E, bom, leio bastante também é bom, né? Leio bastante sempre, né? E a Trabalho ainda, dou cultos, né? Eu agora no domingo vou dar culto no Blumenau Centro. No Garcia já dei culto nas paróquias por aí onde específico. O senhor mantém... atividade. Bacana. A questão da família também é importante, né? É, também é importante. Nós temos 3 filhos, né? 3 noras e 3 netos. Eu estou vendo aqui Tá os vendo aqui, netinhos né? e, né? Família. Esses são os 3 filhos aqui, ó. Que legal. Os 3 filhos, né? E esse é o neto, esse aqui é o neto, e a neta tá, deixa eu ver que tá aqui, ó. Que bacana. Família bem construída, É. né? É orgulho, né? Para qualquer pai, qualquer avô. Bem, então, agora o senhor é pastor emérito. Emérito é aquele que se aposentou, né? E continua servindo. Sim, dentro das possibilidades. Mas o senhor falava, né, da igreja onde o senhor trabalhou, aqui na Itopava... Central. Não, essa é da Martins Lutero. Itopava Seca. E que no final de semana final de semana não, agora no dia 31 aconteceu um grande evento, né, dentro dessas celebrações dos 500 anos da Reforma. Lutero foi padre, né? E aí quando ele sai do Vaticano, ele volta para a Alemanha, e aí ele publica aquelas famosas 95 teses, né? Sim. Essas teses do dia 31 de outubro de 1517, né, que, né, foram muito importantes, né, e essas 95 teses eram para discutir o que acontecia na igreja, né, em si não era para fazer reforma, mas para discutir o que acontecia na igreja, né. Então essas teses foram muito divulgadas rapidamente, né, e elas são importantes. Por exemplo, a primeira tese diz o seguinte: quando o Senhor e Salvador Jesus Cristo diz arrependei-vos, ele queria que a vida inteira dos crentes fosse um arrependimento. Essa é uma das teses de Lutero. Aí, né? Entre elas, ele estava naquele momento da história querendo fortalecer a questão espiritual. Sim. É que se vendia na igreja indulgências, e com indulgências a gente comprava uma cadeira no céu, né? Então, ele era contra isso, né? Ele queria discutir essa questão toda, né? E ele tem uma tese muito importante também, aquelas 95 teses, que diz que a gente deve dar R$1.000 para fabricar armas e 1 milhão para que as pessoas tenham estudo. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso ele diz. Ele sempre, por isso também sempre nas primeiras igrejas que tinha no país tinha uma escola, né? E a igreja evangélica luterana, ela sempre ela se empenha pelo estudo das pessoas, e isso é importante. E isso é uma questão bem séria, né? Tanto é que nosso município estão fechando escolas, né? Agora, pastor, Lutero é excomungado no Vaticano pelo Papa, ele volta para a terra natal, para a Alemanha, e ali ele tem um apoio político, né? O príncipe Frederico, na época, dá todo o amparo, inclusive de proteção, de segurança. Sim, ele foi colocado num castelo, né? No castelo do Wartburg que ele foi colocado, né? Ele viveu anos lá, né? E lá ele fez um trabalho importante. Ele traduziu a Bíblia do latim e do grego para o alemão, né? Para que o povo pudesse ler a Bíblia na linguagem dele, né? Se a gente hoje lê a Bíblia no português, na nossa língua, isso vem do fato de que Lutero traduziu a Bíblia do latim e do grego para a língua do povo. Eu imagino que deve ter sido muito difícil você conquistar fiéis para uma nova proposta. Sim, né? É um trabalho exaustivo, né? Um trabalho de muito tempo, né? E isso foi importantíssimo, a tradução, né? Essa tradução foi importante. Depois ele saiu do castelo, né? E se casou mais tarde, né?
Pois é, e aí entra o casamento com uma freira, que era a Catarina von Bora, sim. Uhum. A Catarina von Bora era uma freira. Ela fazia parte de um grupo de freiras que fugiram do mosteiro, né? Fugiram do mosteiro e procuraram pessoas. Primeiro ela nem queria casar com Lutero, mas depois ela casou com ele, né? Ele casou com ela porque chegou a gostar dela. Tiveram filhos, né? Nós falávamos antes do número de filhos. E na verdade eles tinham uma vida matrimonial muito, muito abençoada, porque a Catarina ajudava muito Lutero. Lutero era uma pessoa que não sabia lidar com dinheiro. A Catarina, ela era o caixa dele. Era o caixa dele. Ela cuidava da economia em casa, né? Pois é. E é interessante que ela ajudava ele muito. Só quero contar um episódio. Um dia ele estava muito desanimado. Ele foi no Jardim Vilas Rosas dele, estava desanimado. E quando ele estava assim, desanimado no escritório dele, a Catarina veio toda vestida de preto com véu. Ele disse: doutor, aconteceu um desastre. O que aconteceu? Deus morreu. Aí Lutero disse: mas Catarina, Deus não morre, Deus vive para sempre. Pois é, doutor, então me admiro que o doutor está tão triste hoje. Olha. Essa era a Catarina. Olha só. Pois é, e o senhor disse que tiveram 6 filhos, né? 6 filhos, Eles tiveram 6 filhos, né? 3 casais, né? Porque 3 meninas e 3 meninos. Ele teve, assim, o azar de ter também uma filha que morreu bem cedo. E aquela que ele mais gostava, que era a filha predileta dele, ela faleceu quando tinha 12 anos, né? E ele chorou muito. E conta a história que quando eles estavam no velório, né? As pessoas todas, elas oraram Pai Nosso, né? E Lutero chorou, nem conseguiu orar o Pai Nosso até o final, de tanto que ele estava triste porque ele tinha perdido a filha, né? E ele disse que sentia muito que a filha partiu, né? Ele era uma pessoa que sabia também escrever cartas bonitas aos filhos, né? Sim, porque ele era um estudioso da igreja. Sim. Ele era como é que eu vou dizer? Ele era daquela vertente do grande teólogo Santo Agostinho. Sim. Ele escreveu uma carta muito bonita ao filho Joãozinho aqui. Só que eu leio um pouquinho dessa carta. Graça e paz em Cristo. Meu querido filho João, fico contente em te ver que estás estudando bastante e horas com dedicação. Faça isso, meu filho, e continue assim. Veja só, né? Carta que ele escreveu para o filho dele, né? Que legal, bacana. né? Pois é. E o que o senhor sabe? Eu imagino que a vinda dos imigrantes alemães para o Brasil, com eles vieram, né, a fé luterana. Sim. Os luteranos, quando vieram para o Brasil, eles tinham 3 coisas que eles traziam. Era a Bíblia, o Inário e o Catecismo, as 3 coisas. Então eles, né, permaneceram nesse costume de ler a Bíblia, de cantar hinos também, e de não esquecer o Catecismo onde tinha a doutrina. Então isso os imigrantes trouxeram junto, né? A maioria deles tinha com eles isso, né? Isso foi importante, né? Aqui em Blumenau, quem foi o primeiro pastor? Foi o pastor Oswaldo Hess mesmo? Isso. Pastor Oswaldo Hess. Mas o próprio Dr. Blumenau também dava cultos no começo, quando não tinha pastor. Ele dava cultos para dar essa parte espiritual para as pessoas, né? A espiritualidade, ele se empenhou por isso, né? E o detalhe é que a igreja luterana, agora com meio milênio, 500 anos, ao longo dessa história, nós tivemos dissidentes, né? Que deram origem a outras religiões também protestantes, né? Sim. Bastante, né? Hoje em dia tem bastante igrejas evangélicas, né? Inclusive há vertentes dentro da própria igreja luterana. Sim, tem. A gente tem que conviver, né? Porque nem todo mundo precisa pensar como nós pensamos, né? Eu acho que é importante. Vertentes às vezes também enriquecem bastante, né? Nós temos a Missão Evangélica União Cristã, que ela está dentro da nossa igreja, né? Então, né? Faz um trabalho bonito, né? Tem assim, inclusive tem
casa que acompanha, recupera alcoólatras e trabalho bem bonito. Tem esse trabalho social, né? Tem trabalho social muito bonito, né? E o que o senhor pensa sobre o ecumenismo? Eu acho importante, nós temos que conviver com as outras igrejas, e é importante que a nossa igreja, ela ajuda a promover o ecumenismo, né? Eu acho que a gente tem que se entender, e é bom isso, né? É muito, muito legal isso. Nós tivemos agora tivemos em Blumenau há pouco tempo, né, um evento ecumênico, onde todas as igrejas estavam presentes, né? Bem grande, né? Na catedral, acho que foi. Sim, sim. Né? Foi. Eu quero aproveitar, claro, foi um encontro importante com o pastor sinodal, né? Sim. Com o bispo Dom Rafael Biernacki. Sim. Aliás, é uma prática que vem se repetindo já há um bom tempo, né? E não é só aqui no Brasil. Sim. Né? Acontece inclusive na Alemanha. Sim, todos essa união. Agora, eu queria ainda falar um pouquinho sobre essa questão da reforma, desse momento, dessa semana importante que nós passamos. Por exemplo, lá na Casa do Comércio, sim. Né? Foi instalado lá um monumento, um marco, né? Com a rosa, aquela famosa rosa de Lutero, sim. E a imagem de Lutero e da esposa Catarina. Sim. O que o senhor achou desse marco? O que ele vai representar? É muito bonito, eu acho. Acho muito bonito, importante, né? E tomara que ninguém mexa lá, espero que não, né? E que seja assim respeitado, né? Porque no meu tempo de pastorado, também nós nos empenhamos para que uma rua da cidade recebesse o nome de Martin Luther, né? Foi no meu tempo, quando o Dalto dos Reis era prefeito. Você sabia disso, né? Eu sei da rua, que ali tinha um trecho que era o caminho da Estrada de Ferro, né? Nesse tempo, os pastores de Blumenau se reuniram com o prefeito, né? Que era Dalto dos Reis. Naquele tempo, a gente conseguiu que esse nome fosse dado para a rua lá. Foi em 86, não foi? Foi nessa época. É uma justa homenagem, né? Uma cidade que tem essa força legal, luterana. Né? É muito legal. O senhor falou da preocupação em relação ao monumento, né? O senhor teme com essa coisa de que está acontecendo no mundo, assim, dessa intolerância religiosa? Ah, sim. Hoje em dia, né, é muito séria a intolerância que nós temos, né? Eu acho que a gente tem que ser aberto, né? A gente tem que ser aberto, tem que vir ao encontro das pessoas. Hoje em dia tem intolerância, fanatismo. Eu nunca prezei, nunca gostei, porque pensa só em si mesmo, né? Eu acho que não pode ser assim. Muito obrigado, hein, Almo? Eu agradeço, foi um prazer. Prazer foi nosso conhecer um pouquinho mais da sua história, da história da Igreja Luterana de Blumenau, né? Muito obrigado, então, ao pastor emérito Elmo Rasvayer, da Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil. Foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até a próxima.